Levantem suas mãos, curvem a sua cabeça, feche os seus olhos, oremos. Glorioso Deus, nosso onipotente Pai Celestial, Deus adorado por todos os teus filhos, os fiéis apostólicos que te amam. Estamos reunidos na tua Santa Igreja, Pai. Estamos diante da presença do Senhor e diante da beleza da tua santidade. Queremos nós, nesta noite, relembrarmos mais um ponto dos teus ensinamentos e podermos contar com a tua bênção extraordinária e poder no final contar com a tua proteção constante. Por isso, Deus, nós te amamos profundamente, bem como também amamos o teu Filho, nosso Senhor Jesus, o Salvador, que está presente também no nosso meio, em nossa reunião. Glorificamos a sua mãe, a Virgem Maria Santíssima, a qual nós tanto amamos, e temos a certeza que ela é a nossa Mãe Celestial, e que nos olha constantemente, juntamente com a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, uma santa de grande poder, e que nós podemos dizer, sem medo de errar, na minha igreja tem uma santa de grande poder, é a Santa Vó Rosa, é o Espírito Consolador da promessa de Jesus nosso Senhor, uma santa viva, que nos deu também o grande profeta Santo Irmão Aldo. São dois santos poderosos, guiando nossos passos e nos orientando, cuidando da igreja, zelando da igreja, abençoando a igreja, amparando o povo de um modo geral. Querida Vó Rosa, estamos na tua presença nesta reunião, na presença do grande profeta Santo Irmão Aldo. Pedimos a ele e à Senhora que abençoe a nossa reunião, que toma conta da mesma, desde o início até o término. Tudo que seja feito nesta noite tenha a tua aprovação, e nós possamos contar constantemente com a bênção e a ajuda dos céus. Para o trabalho do púlpito também está nas tuas mãos, e eu tenho certeza que os senhores estão tomando todas as providências. Então eu declaro a nossa reunião iniciada em teu santíssimo nome. Amém. Cantemos neste momento o hino de número 1, intitulado Igreja Forte. Pois integrante do poder ser
despontar de um novo dia, surge o sol com pálida luz e vem surgindo e os seus raios clareando, e a terra com fulgor iluminando. Segue o dia seu constante caminhar, mas se torna o sol abrasador e os seus raios sobre a terra penetrando, obedecendo a ordem do Deus Criador. A cada dia que se passa, cresce mais sua palavra como raios penetrando nos corações, nos lares, em muitas almas, e como o sol, os seus caminhos iluminando.
cada dia que se passa cresce mais. Sua palavra como raios penetrando nos corações, nos lares e em muitas almas. É como o sol, os seus caminhos iluminando. Esta Igreja Apostólica na terra está cumprindo a justiça de Deus, ensinando o povo para crer no Evangelho do Reino do Céu. Pois o dom só foi dado a esta Igreja, a quem Deus, o Pai, confiou, e pregar este santo Evangelho de seu Filho Jesus nosso Senhor.
Estimados irmãos, nós podemos ouvir e meditar na letra deste hino a importância do ministério de cada um. E eu vou trabalhar primeiramente a mensagem sobre a união à música apostólica. Deus deu o dom a cada um. Uns desenvolve, vai se aprimorando e tem um objetivo: prestar louvores a Deus. Cantar com convicção, com a alma, porque os hinos confortam corações. Através da letra de um hino, seja cantada ou instrumental, conseguimos consolar corações. Eu sou prova disso por onde tenho andado. De ter ouvido de pessoas convertidas através da audição, de ouvir um hino da nossa igreja e tocar fundo aquele coração. Outros de relembrar o primeiro hino que ouviu quando adentrou em nossa igreja. E outros dizer: a letra deste hino contou a minha história. Então está correto o que nós acabamos de ouvir: não cante só por cantar. Procure se aprimorar em todos os sentidos. Aqui, conselho relembra uma palavra do santo irmão Aldo, exatamente sobre isso, a oportunidade que foi dada de aprimorar, desenvolver, porque os nossos hinos são sacros, são inspirados por Deus e ajuda muitas vidas. Estou lembrando de uma senhora, uma luta imensa dentro do lar, uma luta que ela dizia que não tinha como suportar, familiar. Filhos em situações delicadas. Ânimo para ir à igreja buscar força, não tinha. Mas teve uma hora que ela dobrou o joelho e disse: irmão Aldo, eu preciso à igreja buscar força, me ajuda, eu preciso ir na igreja. Chegando na igreja, sentou em um dos humildes bancos, o coral apresentou os hinos que antecediam a reunião. E eu me lembro que marcou muito o alento da vida. Quando eu li essa nota do boletim de quinta-feira, automaticamente já lembrei novamente o alento da vida. Como que ele inicia? Tu que estás amargurado. Era a situação da senhora. Que quando ela entrou na nossa igreja, chorou muito, teve a oportunidade de participar da reunião, devido aos problemas. Quando ela ouviu este hino, ela disse: irmão Aldo, a letra do mesmo fala comigo, é o meu problema, é a minha situação. É o meu problema, é a minha situação.
E assim foi ouvindo até o final. Quando eu fui conversar com ela me disse: pastor, eu chorava com os problemas e hoje eu choro de alegria. O hino veio direto ao meu encontro. Adquiri força. Eu disse a ela: irmã, volta amanhã para a senhora ainda aprender um pouco mais. Na sequência da programação estava o outro hino, Deus me iluminou. Ela buscava em vão, em todos os segmentos, em todos os sentidos. Irmão Aldo, eu preciso do Senhor e na igreja buscar força. Então olha, meu irmão, a importância do ministério do cantar, a importância da música, mas a beleza dela está na união entre todos. Entre todos. E o aprimoramento ele tem que ser constante. Aproveitar a oportunidade que está sendo lhes dada. E não é de hoje que já vem sendo dada a oportunidade. Hoje o conselho relembra pontos importantes para que cada um medite na importância deste ministério, o valor que tem este ministério diante da igreja. Quantos às vezes sentados diante de nossos bancos, quando ouve um dos nossos hinos, lá no interior da sua alma, ou mesmo no seu coração, fala: puxa vida, que beleza, hein? Olha que hino lindo, mexeu comigo, me tocou. Mexeu, me tocou. E para pensar e ouvir, meditar na letra e a melodia que conforta, consola corações. Quando nós dissemos que os nossos hinos precisam ser bem articulados, apresentados, é exatamente para que quem está ouvindo entenda a pronúncia da letra e medite nela, no significado de cada letra, de cada hino. Porque senão nós vamos fazer tudo mecanizado, de qualquer forma. Já sei, já entendi, não preciso estudar, não preciso aprimorar. Só que temos que lembrar, precisamos alimentar da música constantemente. Precisamos participar de todos os trabalhos assiduamente. Precisamos ser unidos constante neste trabalho. Ouça o que diz aqui o boletim. Palavras do Santo Irmão Aldo, há tempo. Hoje o conselho traz ao nosso conhecimento a união e a música apostólica. Desde o início da Igreja Apostólica, a música se fez presente em nosso meio. Ela foi e continua sendo a grande responsável pela salvação de muitas almas. Ela foi, continua sendo a grande responsável pela salvação de muitas almas. Principalmente dos jovens. E desta forma devemos valorizar a nossa música com carinho e muito respeito, além de expressá-la com muito amor e boa qualidade para glorificar o reino dos céus, conforme Deus e seus santos merecem. É o que eu disse, aprimorar cada vez mais. Estudar, participar dos trabalhos, seja qual for o gênero dos trabalhos, participar, se integrar ao grande coral. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sinto falta do grande coral de outrora, eu sinto falta. Eu fui corista de 77 até o ano dos 80. Fazia parte do grande coral, olha o nome, grande coral. E eu sou do tempo que o coral cantava em pé.
Hoje nós não temos grande coral, por quê? Falta integração? O incentivo está neste boletim. Falta entrosamento? Não sei. Falta motivação? Não sei. É só meditar nesta letra aí no Ministério de Cantar, que foi falando todas as passagens, todas as etapas. Buscarmos os hinos raiz do início da história da igreja é importante? Claro que é. É o fundamento da obra da igreja. O conselho precisa resgatar essas qualidades para poder glorificar a Deus e ao reino dos céus, o que eles merecem, e salvar as almas que estão sofrendo, que através de uma dessas letras pode se converter, pode se entregar a Deus e somar conosco neste ministério, ou até mesmo como membros apostólicos. Aí diz aqui a palavra: pensando no desenvolvimento da música e em busca de sua qualidade e aprimoramento, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo autorizaram a criação de alguns grupos musicais, como Infanto Juvenil desde pequeno, coros jovens, coro masculino, coro feminino, coro de câmara, que foi denominado como FIA. Esses grupos foram criados para que a evolução musical seja constante, ininterrupta, e que envolva desde as crianças até os adultos, para que seja possível se colocar em prática estudos específicos que não fujam das regras e dos princípios implantados na Igreja Apostólica. Estes grupos hoje devem ser oficializados, seguindo a orientação e aprovação do Conselho Deliberativo, obedecendo todas as regras impostas no regimento do ministério do coral, pois todos fazem parte de um único trabalho musical, seja o coral principal da sede ou das congregações. Ou seja, posso ter diversos gêneros, como foi citado aqui 5, mas todos eles integrando ao grande coral, ao coral geral, o respeito ao regente titular, em todos os sentidos, na sede e nas congregações. As orientações do conselho fazem parte. E ele diz: se o objetivo é desenvolver e louvar a Deus, todos os trabalhos musicais mencionados acima, que foi no parágrafo anterior, são válidos, porém devem ser inclusivos e solidários. Não pode haver desunião, divisão e disputas entre os grupos, nem pode deixar de valorizar todos os outros trabalhos, principalmente do coral principal. Pelo contrário, devem agregar seus conhecimentos adquiridos a ele, com humildade e amor ao próximo. Cada um tem a sua importância, mas todos precisam estar inseridos no contexto de uma união e o trabalho em prol da obra da igreja, sempre unidos. Cada grupo possui um responsável, diz aqui a palavra. Cada grupo possui o seu responsável, e assim não pode agir individualmente, sem consultar o regente titular da sede ou das congregações, pois ele é o responsável por todos os trabalhos musicais. Os responsáveis dos grupos musicais devem ainda programar seus estudos, ensaios e apresentações, de forma a não atrapalhar o trabalho dos outros grupos, bem como devem incentivar seus coristas e músicos a serem assíduos nos ensaios e nas apresentações do coral principal. Estes mesmos corais de gêneros devem participar do coral principal. E por que não voltar?
formar aquele grande coral de outrora. Todos os naipes de vozes, instrumentos e assim sucessivamente, todos integrados numa mesma união, no mesmo pensamento, no mesmo objetivo, nos mesmos ideais. O meu louvor é para Deus, é para o reino dos céus, hoje para a Santa Avó Rosa e para o profeta Santo Irmão Aldo. Prossegue a palavra: os responsáveis por estes trabalhos, educadores e regentes, devem dar o seu exemplo de filhos de Deus e em todos os grupos devem fazer valer a doutrina e a disciplina pregada nesta Santa Igreja Apostólica, pois qualquer trabalho dentro dela é um trabalho sério e merece dedicação, muito respeito a Deus e aos seus santos. Irmãos apostólicos, de nada valerá evoluirmos musicalmente, se não praticarmos a união, o amor a Deus e ao próximo. Sem essas qualidades, com certeza, será um sacrifício em vão. Sem essas qualidades do amor a Deus e ao próximo, este sacrifício será em vão. Qual sacrifício ele fala aqui? De participar de todos os ensaios. Eu sei que os ensaios são cansativos, porque fui também integrante deste ministério, mas eu tenho que participar para aprimorar, para conseguir as técnicas de aveludar a voz, aprimorar a voz. Para ter um canto à altura que a igreja merece, que conforta o coração, que conforta a cada irmão, a cada irmã, a cada visitante, que prepara os jovens para que se interessem pelos trabalhos, mas que sejam disciplinados e doutrinados, obedientes, para que o seu louvor seja ouvido por Deus, aceito por Deus, pela Santa Avó Rosa, pelo santo e querido Irmão Aldo. Aí dizer, por isso precisamos valorizar e respeitar as nossas reuniões, respeitar os trabalhos dos pastores, com mensagens edificantes que fortalecem e completam a nossa fé. Respeitar a todos os nossos irmãos e principalmente os santos que são enviados por Deus para estarem presentes em nossas reuniões. Nós do Conselho Deliberativo confiamos na possibilidade de se evoluir ainda mais e alcançar um nível musical muito bom para a glória do reino dos céus e desta igreja. Mas precisaremos contar com a obediência, o amor, o respeito, a dedicação de cada irmão para que possamos continuar a salvar almas para Deus, através de lindos hinos e sinceros cânticos de louvor. Que Deus nosso Pai, Jesus nosso Senhor e todos os santos dos céus continue a nos inspirar e abençoar para seguirmos observando as regras e os mandamentos divinos, cumprindo assim a nossa missão nesta terra. É bonito demais, meu irmão. A gente vê aqueles pequeninos, seus 5 aninhos, que já têm ali a noção, que já conseguem ficar inquietos nos lugares, e já ir começando a crescer, desenvolver, interessar pelo trabalho da igreja. Começando com uma flauta, por exemplo, uma flauta doce, vai seguindo um instrumento que exige um pouco mais de recursos. De repente deparamos com jovens que não queriam nada com nada. E eu me lembro de uma avó, minha irmã. Uma avó uma vez chegou num regente
e diz para o regente: não tem nada aí para o meu neto fazer, que ele possa conseguir tirar ele da rua, para que ele possa ficar na igreja? O regente falou: só se eu for ensinar ele a trabalhar na mesa de som na época. Não serve, pelo menos ele não fica na rua, pelo menos ele está dentro da igreja e aprendendo alguma coisa. Falou com o neto se interessou, veio aprender a controlar a mesa de som. Era ele que controlava a mesa de som dos microfones. E aquilo ele foi pegando gosto pelo ministério, foi pegando gosto pela obra de Deus, pela casa de Deus aqui, a igreja. De repente não era mais a avó que chamava ele para vir à igreja, era ele que chamava a avó: vamos logo que eu estou atrasado, vó, tem que chegar lá, deixar tudo em ordem para o coral e para o pastor. Era a avó que tinha que começar a acompanhar ele. Note, meu irmão, a importância, um pedido humilde de uma senhora, um aceite do responsável pelo coral, um incentivo dado a um jovem que passou a ser útil na obra da igreja. Assim temos outros, temos tantos que podem realmente compartilhar e incentivar alguém a fazer isso. Chamar para um aprendizado musical, ou pelo menos para um aprendizado técnica de voz, ou pelo menos ler uma partitura. Ele vai aprendendo, vai desenvolvendo, vai pegando gosto pela coisa. De repente ele não vai falar mais nem aquelas bolinhas que está ali na partitura, ele já vai lembrar que existe nome, são as notas musicais, e vai crescendo. Note que aqui fala para a sede e para as congregações. Mas é muito bom, irmãos, a gente interessar pelo ministério da igreja. É muito bom. Quem fica feliz é Deus, com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, Jesus e todos os santos. Saber que cada filho de Deus está aprimorando o dom que foi dado a cada um. É lógico, às vezes tem aqueles que iniciam e de repente para. Sai fora da doutrina, sai fora da disciplina, não quer correção, não quer ficar ali o tempo todo. Aí vai perdendo tudo que Deus deu. Perdendo tudo. Conselho não quer isso, prova disso, que ele traz a mensagem do irmão Aldo para a atualidade, para o aprimoramento dos trabalhos da igreja. Eu deixo este complemento com a mensagem do boletim, da letra do hino, o ministério de cantar. E foi muito bom, cantaram com garra mesmo, soltaram as vozes. É assim que tem que ser. E agora tenho aqui a última mensagem: o valor da família e a responsabilidade e o respeito que deve haver no lar e entre o casal. Não podem ser comentado o que se passa entre o casal. Existem pessoas que devassam. Quando está com problemas, não tem com quem falar, não tem com quem dialogar, procura um terceiro para contar o problema. E muitas vezes o terceiro, ao invés de ajudar, atrapalha. Porque vai se infiltrar na particularidade de cada casal. A melhor coisa, o melhor que pode acontecer é dialogar, colocar as claras, que tudo chega no devido lugar. Os filhos vão vendo a evolução do casal, vão adquirindo também conhecimento, experiências de vida, e vão crescendo com esta formação. Mas quando vê casal dividido, um para o lado, outro para o outro, com tons ásperos no trato, ele já vai aprendendo. E Deus não quer isto.
A avó não quer isso, o irmão Aldo não quer isto. O irmão Aldo quer a beleza do casal, a instituição família. Daí ele dizer o valor da família e a responsabilidade de cada um. Ouçam. No princípio, Deus, nosso Pai, criou o homem e a mulher para formar um lar. E neste lar, dar início a uma família que seria a base fundamental da verdadeira sociedade constituída do casal e dos filhos. Unidos pelos laços do amor e da verdadeira união, unidos pelos sentimentos de justiça, da paz, da harmonia, tendo por normas a vontade soberana de Deus e de sua santa doutrina, bem como da sua disciplina. Entretanto, para que se cumpram os planos de Deus em relação à missão verdadeira de uma família, é necessário que esta família tenha desde o seu início o alicerce e os fundamentos seguros, já desde o namoro e o noivado. É sabido que o que começa errado, vai errado até o fim. O que começa certo, se estrutura numa base certa. Os dois jovens precisam ter a noção do que é constituir uma família e o que significa o casamento. Dizia o irmão Aldo na época, agora o conselho. Primeiro, devem ter os mesmos ideais, a mesma fé, os mesmos princípios religiosos, pois a nossa igreja tem a missão de religar a criatura humana a Deus o Pai, pois a nossa doutrina e a nossa disciplina são a base fundamental de uma família, que deve ter o amor uns pelos outros e o amor a Deus e a sua justiça, pois é o que traz a bem-aventurança de dias felizes e seguros na vida do casal. Sem Deus, ninguém pode vencer nesta vida. Ele dá todas as diretrizes, mas sem Ele, ninguém pode vencer. Ele diz: Ele nos concedeu a mais perfeita regra do bom viver e da felicidade. Enviou-nos o seu Filho Jesus para nos dar a mais sublime e gloriosa regra do bom viver e da paz. E nesses tempos prepararam a Santa Avó Rosa. E nesses tempos atuais, ambos juntos com Maria Santíssima, prepararam a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo para fazer brilhar em cada coração que aceitar esta mensagem e poderosa doutrina e ensinos do reino dos céus para a formação da sua verdadeira família. Então precisa haver o aceite das regras doutrinárias e disciplinares para a formação de uma família, onde Jesus nos deu a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, nos orientando e nos aprimorando. E Maria Santíssima faz parte de todos esses ensinamentos. Agora vejamos, qual o procedimento do casal em relação de um para com o outro e em relação aos seus filhos. Ele diz: entre o casal é preciso haver respeito, a fidelidade e o bom senso, ou seja, o bom entendimento, também a faculdade de discernir entre o verdadeiro e o falso. Precisam se amar e procurar sempre a cooperação e a ajuda mútua. Portanto, um ajudar o outro. Deve ser o exemplo para os seus filhos. Evitem discussões e não se deixem levar pela ilusão e falsos ensinamentos atuais.
sobre a verdadeira formação da família e sobre a educação dos filhos. Porque, irmãos, existem ensinamentos paralelos que não condizem com o nosso, aonde automaticamente cada um faz o que quer. Ninguém dá satisfação a ninguém, nem o casal e nem os filhos. Está errado. Formar um lar, formar uma família para viver em paz, viver em união e ter ali naquele lar uma proteção e o amparo constante de Deus e dos céus. Hoje, do Santo Irmão Aldo e da Santa Avó Rosa. Em relação aos filhos, diz aqui, os filhos precisam de carinho e dos conselhos dos pais e também uma boa educação. Sempre que for preciso corrigi-los, façam com moderação e justiça. Porém, nunca deixem os seus filhos à mercê deles mesmos e fazerem o que bem entenderem. Mas devem ter disciplina, serem ensinados a terem boa conduta, boa educação, boas maneiras. Portanto, precisam, quando jovens, da sábia orientação dos pais. A melhor orientação e melhor conselho é chamar para um diálogo. Senta aqui, vamos conversar. Senta aqui pertinho de mim. Vamos conversar. Pai e mãe. Mostrar a realidade. Mostrar para eles os valores da vida, a importância deles na sociedade e como se forma um caráter de um homem e também de uma mulher. Mostrar para eles os valores, os princípios, como aprendem nesta Santa Igreja Apostólica. Aí eles falam aqui, adverte, cuide deles até a sua maturidade. No passado, um jovem ou uma moça eram muito bem preparados para enfrentar a vida. E qual o procedimento que deviam ter em relação à formação de uma família? Porque os pais conversavam e preparavam para a vida. E ele diz, só pensavam em namoro e casamento quando já tinham idade e condições suficientes para formar uma família. Não era para passar tempo, e muito menos para a degeneração moral. Porém, conservavam a sua pureza e a virgindade para a pessoa com quem se uniriam pelos laços matrimoniais. Era assim. Hoje muitos têm na mente, tudo mudou. Ficar por ficar, brincar com os sentimentos da pessoa, judiar, porque se você está brincando com os sentimentos, você acaba judiando, porque machuca aquele coração. Tanto faz do homem como da mulher. E quando dá tudo errado, ainda surgem os devassos. Está erradíssimo. Se preparem primeiro, como dizia o irmão Aldo, os jovens, primeiro estudem, se preparem para a vida, para depois manter uma família, para depois formar um lar. Mas não trate assuntos com leviandade, a consequência vem depois. Atualmente, muitos lares e famílias ruíram por falta de amor e de carinho, de diálogo, de união e de religião. O pai sai para um lado, a mãe sai para o outro, deixando os filhos sozinhos, sem carinho, sem afeto dos pais. Não procuram tomar conhecimento sobre a conduta dos filhos, com quem andam, aonde vai, quais são os locais que frequentam, não zelam pela boa conduta da filha ou do filho, e não vigiam também quanto ao uso indiscriminado do celular. Tranca lá no quarto, né? Pelo menos eu estou sossegado, ele está lá, eu estou sossegado aqui. Chora mais tarde. Chora mais tarde, que os problemas vêm.
Não é melhor nós sentarmos, dialogarmos, reservarmos um tempo para conversar, para preparar para a vida? Claro que é. Vai ser bem sucedido, o pai vai ficar feliz, Maria Santíssima, que é a mãe, vai ficar feliz, a Santa Vó Rosa, o profeta Irmão Aldo, e o anjo vai ter prazer de estar em sua companhia, constantemente. Então, esses ensinos são para colocar em prática constantemente. Os casados e aqueles que pretendem formar o lar e aqueles que já têm filhos sobre a sua responsabilidade. Na faixa etária, entre 15 já podemos dizer que já está pensando no namoro, já está pensando em brincar com o sentimento de terceiro. E tem um pensamento errado, é melhor eu deixar liberar o namoro mesmo sem ter idade, porque senão vai fazer às escondidas. Pensamento errado. É mais fácil chamar e falar, aguardem um pouco, espere, vão dando passo a passo que tudo vai dar certo lá na frente. Põe a Maria Santíssima, põe a Santa Avó, põe o Santo Irmão Aldo, que vai lhe ajudar, vocês serão abençoados. Isso é muito mais fácil. Mas diz aqui um conselho do Santo Irmão Aldo: todo casal precisa compreender que necessita da proteção da Santa Vó Rosa para sua felicidade, e carecerá muito dela, de sua graça e bênção. Ela os ajudará se merecerem. Portanto, seja o seu matrimônio firmado na verdade e conforme a justiça divina, sendo sempre leais e sinceros, dedicados ao bem e intencionados, sempre bem intencionados, confiando um no outro. Sejam pacientes, caridosos, perdoando-se mutuamente. Não dê ouvidos a fofocas, a intrigas, e nem julgue um ao outro pela aparência do mal, mas confiem para terem o seu lar bem sucedido e a sua família bem construída. Em outro conselho sábio do Santo Irmão Aldo, sobre a vida íntima de um casal, que deve ser sigilosa, assim nos diz. Dizia o Irmão Aldo, né? Tudo tenho feito para unir os corações, dando muitos ensinos e conselhos sábios. Como devem ser o seu viver, o viver de um casal apostólico. Deve se amar com amor sincero e puro, procurar se entenderem, serem humildes, pacientes uns com os outros. Evitem as brigas, todas as discussões, as maquerências. Deve-se ajudar mutuamente, serem muito sigilosos quanto à sua vida íntima. E diz o Irmão Aldo, o que é ser sigiloso? É não estarem devassando a sua vida íntima do casal, e nem os seus problemas. Isto deve ser resolvido por ambos, esposo e esposa, e não estarem falando para os seus familiares ou para os irmãos da igreja, os seus problemas que estão tendo dentro do lar. Mas infelizmente, quando surge um problema entre o casal, ao invés de procurar solucionar entre ambos e pôr em prática a nossa doutrina e os meus conselhos, diz o Irmão Aldo, ficam pedindo e comentando sua vida particular com os que nada tem a ver com o casal. E muitas vezes são pessoas que não possuem sabedoria e nem experiência para lhe aconselhar no vosso problema. Daí a confusão aumentar. Porque cada um dá o seu palpite e todos ficam sabendo o que está se passando na vida do casal, ao invés de seguirem os conselhos sábios do Santo Irmão Aldo, que são ensinados no púlpito da igreja e também em nossos boletins. Enfim, sejam cuidadosos, sábios, humildes, obedientes à nossa doutrina e à nossa disciplina, para serem ricamente abençoados, protegidos pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo.
em nome de Jesus nosso Senhor e de nossa Mãe Maria Santíssima, e com todo o poder dos santos e anjos do nosso Deus. Porque eles protegem e amparam os fiéis, vivendo com sabedoria, amor, todos serão bem-aventurados. Aí está mais uma mensagem para a formação, a união, a beleza de uma família. Assuntos sigilosos, particulares de uma vida a dois, trata-se entre casal. Orientações deve buscar na doutrina, nos conselhos do irmão Aldo e fazendo uso da oração. Dai-me sabedoria. Não expõe os seus problemas internos para a parte externa, ou seja, para terceiro. É minha amiga, eu conto para ela, ela sempre tem uma palavra para mim. É meu amigo, eu vou falar com ele, ele sempre vai poder me ajudar. Errado, vai ficar sabendo do seu problema particular. E muitas vezes devassar a sua vida. Então, meus irmãos, aceite essa mensagem linda, maravilhosa, muito bela, para um lar muito feliz, bem estruturado. Sabe quem está no seu lar? O profeta irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, o Consoladora, e uma mãe poderosa que ama os seus filhos. Está um irmão que deu a vida por você, para que você fosse feliz e bem-sucedido, que é Jesus, e está o nosso Pai Celestial. Todos estes santos estão debaixo daquele teto, protegendo e guardando seu lar, sua família. Tudo bem? Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu carinho, e esta mensagem grave no seu coração. Agradeçam a Santa Avó, agradeço o irmão Aldo por ter recebido mais uma orientação doutrinária. E neste momento eu convido todos para ouvir o hino poderoso, Servo de Deus. Vai falar do santo irmão Aldo na letra deste hino. Vamos ouvir.
Quero agradecer a todos os nossos irmãos pelos momentos que nós passamos aqui, unidos como família, pelo trabalho que cada um prestou no transcorrer desta reunião. Também ao coral, regentes, músicos, pela programação dos hinos que foram apresentados. E também a todos os internautas que acompanharam a nossa reunião do seu lar. Muito obrigado pela sua audiência, que a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo abençoe a todos aí também. E agora eu convido todos, por gentileza, que estão sentados para que se coloquem em pé. Nós vamos finalizar a nossa reunião com uma oração. Por gentileza, levantem suas mãos, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Cada um reflita no seu trabalho, na mensagem que ouviu, e a Santa Avó dará o de melhor a todos. Oremos. Santo irmão Aldo, em nome de Deus e de todos os santos, nós chegamos ao término desta reunião, onde nós ouvimos Tua palavra, Teus ensinamentos, uma linda recordação, exatamente querendo o nosso aprimoramento e o nosso bem-estar, como verdadeiros filhos de Deus, para que o Senhor possa nos abençoar constantemente, junto com a Santa Avó Rosa e a nossa Mãe Maria Santíssima, que sempre tem o de melhor para cada filho de Deus. Por isso, irmão Aldo, temos o Senhor como um Pai para nós, que tudo fez, faz e continuará fazendo, em prol de cada vida desta Igreja Apostólica. Dirigimos ao Senhor para pedir a Tua bênção, não só para nós neste momento, mas para todos os filhos de Deus que estão espalhados em diversos pontos deste país. A Tua bênção, a Tua graça é muito importante e o Senhor é tudo para nós. Nós também louvamos e glorificamos a Santa Avó Rosa, uma santa muito poderosa. Muitos a conheceram, tiveram a oportunidade de ouvir daqueles lábios palavras orientadoras e conselhos sábios. Hoje do alto céus, como uma santa poderosa, o Espírito Consolador deixou um legado muito profundo e perfeito, que são os ensinamentos de Jesus para o nosso aprimoramento espiritual. Querida e Santa Avó, nós pedimos a bênção da Senhora também, bem como de nossa Santa Mãe, a Virgem Maria Santíssima, aquela que ama todos os filhos de Deus, não só os que estão reunidos neste momento, mas todos que participaram desta reunião online e aqueles que estão fora do nosso país. Virgem Maria Santíssima, nós Te amamos do profundo do nosso coração e almejamos imensamente a Tua bênção extraordinária. Queremos agradecer pelo presente que a Senhora nos deu, o Teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus e Salvador, aquele que não mediu sacrifício, deu a vida por nós, para que nós pudéssemos chegar ao aprimoramento de verdadeiros filhos de Deus e o resgate da criação, como o Pai nos deu a imagem e a semelhança dEle. Por isso, Jesus bendito, derrame sobre nós também a Tua preciosa bênção. E agora, Pai, chegamos diante da Tua presença, primeiramente para agradecer por tudo que o Senhor nos deu no transcorrer deste dia e durante esta reunião. A Tua bênção é importante para cada um de nós. Esses nomes que foram depositados nesta caixa de pedido de oração, Deus, eu não sei quem escreveu, o que pediram, o que estão pedindo e o porquê colocaram, mas o Senhor sabe, como todos os santos também sabem, por que escreveram o que estão necessitando. Atenda, Pai, o pedido de cada um, desde que for de justiça e de for da Tua vontade, e que haja mérito para poder contar com a Tua bênção. Lembro também daqueles que estão hospitalizados,
alguns enfermos jogados sobre um leito, outros até mesmo num leito no seu lar. Permita que teus anjos e santos estejam presentes lá naquele local, levando a tua proteção e a tua graça. Sei também que neste dia, meu Pai, alguns o Senhor tem levado para a eternidade, para o reino dos céus. Somente peço que conforte o coração dos entes queridos que ficaram, devido ter perdido um ente querido. Mas a tua graça, a bênção de Jesus, da Santa Vó, recaia sobre eles como recaia sobre nós aqui neste momento. E agora, leve teus filhos para casa, dê uma noite de paz, uma noite de alegria, dê também uma semana de trabalho muito abençoada para todos nós. Enfim, que nós possamos realmente sempre contar com o amparo e a proteção do profeta irmão Aldo. Queridos, receba a bênção de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do profeta também. E todos nós juntos recebamos as bênçãos de Deus, que é fundamental e primordial para a nossa vida. Por tudo a nossa gratidão, e eu declaro, Pai, a nossa reunião encerrada em teu santíssimo nome. Amém.